Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra além, a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor. A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, a gente aqui de novo. Estamos aqui para mais um momento na Escola Bíblica Dominical. Estou aqui ativando aqui todos os recursozinhos aqui. Pastor Ueli de volta. Estávamos juntos mais cedo, quem participou comigo no momento do clamor da primeira hora. E agora estamos aqui no momento da Escola Bíblica Dominical. Eu não sei como é que está chegando o som para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo me ouvir aqui. A gente não correr risco de estar falando, estar ouvindo o som sim. Porque às vezes esse nosso Facebook nos engana, né? Ele não faz ter o som e a gente não sabe. Só vai descobrir que está sem som quando precisar de participar lá, compartilhar a live. Mas graças a Deus, estamos aqui. A pedido do nosso pastor Gênesis, que está lá na Bahia, ele falou para mim que hoje eles vão fazer uma passeata lá, eles vão fazer, acho que é evangelismo, e é bênção, glória a Deus. Ele passou já de manhã cedinho um flash do momento do café. Quem está acompanhando pode, já está assistindo lá, eles já tomando o cafezinho da manhã deles, e é bênção. E eu estou alegre aqui, dando bem-vindo a cada um de vocês. Aqui já se mexeu, aqui, tá vendo? Eu vou mexer aqui nesse negócio, já começa a aprontar comigo, já pulou. Ele tem que falar para ele que eu não estou no momento do clamor da primeira hora, então ele pode obedecer, mas não está obedecendo não. Deixa
Deixa eu já pular para o outro aqui. Vamos para o outro, que no outro pelo menos eu fico fixo. O problema é que no outro eu não acompanho quem está chegando. Mas vamos ver aqui se eu consigo fazer fluir. Cadê aqui? Compartilhamos. Deus é bom em todo tempo, né? O que importa é que é isso. Aqui, vamos entrar também. A gente vai fazendo o que pode aqui para poder assistir e ao mesmo tempo participar. Isso. Mas amém. Estamos aqui para o momento da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos fazer hoje o estudo da lição de número 18 com o tema A Onisciência de Deus. Esse conhecimento ele é necessário, é importante nós sabermos esses atributos específicos de Deus, porque enriquece o nosso coração. Permite que a gente tenha mais firmeza, a nossa fé seja acrescentada. Eu vou tentar voltar aqui para o outro, para poder acompanhar os irmãos que estão participando, só para a gente não perder o fio da meada, que é complicado, né? Quando ele resolve fazer essa bagunça, o Facebook, desde que eles mexeram lá, mudou bastante. Agora, pelo menos assim, eu consigo ver os irmãos que vão entrando. Amém. Deixa aqui. Fica quietinho aqui. Então, estamos alegres hoje, nesse domingo, dia 25, e o tema, como eu disse, fala sobre a onisciência de Deus. Essa vai ser uma primeira parte. Talvez, eu não sei, se domingo que vem o pastor Gênesis ele já estiver podendo fazer a transmissão, ele que vai fazer a segunda parte. Se não, a gente segue aí, completando essas duas partes aí da onisciência. E aqui nós temos o texto básico, que está exatamente no Salmo 139, os 6 primeiros versos desse Salmo. Temos a devocional, que está em Isaías 46, e o texto áureo, que está em Jeremias 10. Já vamos fazer essa leitura, mas eu quero só ler essa primeira introdução aqui, para a gente poder depois seguir para os textos. Como conhecer o Senhor e servi-lo? Vamos já falar sobre isso. Tá? A introdução está dentro desse salmo, mas vamos fazer aquela oração especial que a gente faz de introdutória, oração, depois temos o hino 545 do cantor também que eu quero ouvir com vocês. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, estamos nós aqui para o momento da escola bíblica. Tudo o que tu já tens realizado nesses dias tem sido muito especial. Isso mostra só o quanto é importante nos dedicarmos a Ti, nos aplicarmos no Teu reino, vivermos para Ti, por Ti, em Ti. Que sempre haja essa necessidade dentro de nós. Que nós possamos dedicar a nossa vida para Te servir cada vez melhor. E eu Te louvo, Pai, pelos Teus servos que têm se aplicado nesse propósito. Cada um que vive para o Teu reino. Obrigado pela oportunidade que Tu me acrescenta de estar aqui nesse momento de estudo. Teu servo pastor Gênesis, tua serva Elisete estão lá, Pai, na Bahia. E tudo que está acontecendo naquele local é bênção. E eu Te louvo porque Tu estás na direção. Almas que têm se convertido, pessoas que têm se quebrantado, tudo faz parte do mover do Teu Espírito. Mas agora nós precisamos da Tua direção, da Tua inspiração, para o que for dito aqui nesta manhã, seja para a glorificação do Teu nome. Eu Te peço, Teus servos que estarão comigo nesse momento, assistindo, Pai, aprendendo junto comigo, mas também aqueles que estarão fazendo isso posteriormente, que todos possam ser engrandecidos, sobretudo no Teu nome, ó Pai, e que isso glorifique sempre a Ti, porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Pai, eu Te agradeço por essa oportunidade e já Te louvo em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos já de antemão ouvir, vamos cantar, né? O louvor número 545. Eu já vou ativar ele aqui, para junto nós estarmos adorando a Deus com o hino 545 do nosso cantor cristão. Vamos ouvir.
Glória a Deus, graças a Deus. Aprender da palavra, isso não tem preço. Como é importante cada um ter esse desejo, né? Buscar em Deus, aprender da palavra do Senhor. Já quero dar um bem-vindo, vendo os irmãos chegando aí. Minha irmã Eliane de Carvalho, irmão Jorge, está aí. Falou que chegou, como é que eu cheguei? Do plantão. Glória a Deus, está aqui. Graças a Deus, bem-vinda. Meu pastor Sérgio da Conceição e Maria do Carmo também já estão por aqui. A paz do Senhor Jesus. Irmã Maria Barbalho, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Amém? Está aqui hoje o pastor Wesley. Para mim é uma novidade, né? Porque o pastor Gênesis está lá, está sendo visualizado aí também. Glória a Deus, bem-vindo. Deus abençoe. Mas eles estão lá hoje nesse propósito, é uma bênção, né? Vocês que têm acompanhado, o pastor Gênesis tem sido um instrumento de Deus para fazer essas transmissões, porque a gente pode acompanhar mesmo à distância, né? E eu me alegro muito. O culto de ontem foi bênção. Eu estava vendo lá, já chegou a quase 1.300 pessoas que assistiram o culto de ontem. O de sexta-feira, 1.200 pessoas. Quer dizer, Deus está movendo e o povo está com fome de aprender, de ouvir, de perceber esse agir. Por isso que nós temos que nos aplicar sempre em fazer o nosso melhor para Deus. E Deus se agrada disso. Por isso que conhecê-lo é importante. E hoje o tema fala sobre isso. Amém? A onisciência de Deus. Vamos ler o texto básico que se encontra no Salmo 139, os 6 primeiros versos desse Salmo. Eu vou fazer a leitura dentro do texto que já está aqui exposto para mim. A versão é um pouquinho diferente, mas não dá para se perder o sentido. Amém? Glória a Deus. Irmã Márcia Lima, paz do Senhor Jesus. Bem-vinda, meu irmão. Tá, pastor Gênesis, irmã Elisete. Bem-vindo, meu pai. Deus abençoe. Mas vamos fazer essa leitura. Salmo 139, os 6 primeiros versos, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Glória a Deus, glória a Deus. É poético isso, né? Lindo. E isso, quando você fala dessa forma, sobretudo entendendo que está se referindo ao seu Deus, isso deve gerar no seu coração muita alegria. Conhecer a Deus tem que ser prazeroso, porque quanto mais a gente tem prazer em fazer algo, mais a gente se aplica, se dedica para que esse algo faça parte de nós. É por isso que o mundo, muitas das vezes, ele consegue seduzir as pessoas, porque ele transforma algo ruim em muito atraente. Aí o ser humano se prende naquilo e aquilo passa a ser prazeroso para ele e passa a fazer parte dele. Então não pode ser diferente com as coisas do céu. A gente tem que se envolver de todo o coração. Para que quando você, por exemplo, desejar conhecer a Deus de verdade, isso faça parte de você a tal ponto de você ter prazer e não conseguir mais se soltar desse desejo, desse anseio. E é importante. Agora aqui o texto também, nós temos o texto devocional que se encontra em Isaías 46. Eu deixei ele separado aqui para a gente fazer essa leitura. É o verso 9 e 10 de Isaías 46, que diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Glória a Deus. Agora, bonita essa expressão, anuncio o fim desde o princípio. O ser humano não tem essa capacidade. Nós podemos especular, nós podemos imaginar, nós podemos sonhar como será o fim de algo, mas a certeza, a convicção de como será, só Deus tem. E ele deixa claro isso, que ele já mostrou tudo o que vai acontecer. Se você medita na palavra de Deus, se aplica no conhecimento dessa palavra, você tem a ciência sobre tudo, dentro do que a palavra revela, de que vai acontecer. É por isso que eu gosto muito de dizer isso, que o cristão ele não pode se chocar com o que está acontecendo no mundo.
Podemos sim perceber o mover e se sentir talvez um pouco ansioso, digamos assim. Eu vou usar esse termo, eu não gosto muito da palavra ansiedade, mas ansioso. Por quê? Porque muita coisa que está acontecendo a gente não gostaria que acontecesse. Mas nada nos deve ser pego de surpresa, porque a palavra sempre falou como seria no final dos tempos. E isso nos é revelado para que a gente tenha paz. Diz isso o Senhor, para que nós em paz possamos viver nesse tempo de dificuldade. E ele fala que desde o princípio ele avisa como seria o fim. Mas tem um outro texto aqui também, que nos é oferecido, que é o texto áureo, que se encontra em Jeremias 10, verso 12. Eu quero também fazer essa citação e depois vamos já entrar na aula em si. Jeremias 10, versículo 12, que é o nosso texto áureo, diz assim: Ele fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria. E com a sua inteligência estendeu os céus. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus que eu e você servimos. Esse é o Deus que nós devemos nos aplicar e nos dedicar. Aí eu pergunto a você, o quanto desse Deus você tem procurado dedicar-se, envolver-se? Por quê? Porque é necessário que tudo que Deus tem para nos oferecer, nós tenhamos como usufruir. Mas não é de qualquer maneira. Amém? Temos que desejar isso de todo o coração. Mas vamos agora seguir para o texto em si, já a lição. Como eu disse, é a lição de número 18, aqui está especificado, dentro dessa temática da onisciência de Deus. Eu vou ler agora já em definitivo e daqui vamos seguir, tá bom? A introdução do Salmo 109 diz assim: Esse salmo é um dos mais belos do saltério. Um estudo bíblico do Salmo 139 revela a forma com que o salmista reflete acerca de quem é Deus. Esse salmo é uma oração pessoal, em forma de poesia, na qual o salmista medita nos atributos de Deus. Ele traz uma preciosa exposição que contrasta a grandiosidade do Senhor e a pequenez do homem. Nunca duvide disso. Por mais que o homem tenha sabedoria, conhecimento, habilidade, dons, nunca ele pode se sentir ou se achar além de Deus. Muitos homens caíram, tiveram quedas horríveis, porque eles se sentiram grandes demais. E Deus mostrou o quanto eles eram pequenos. Mas vamos seguir porque tem bastante coisa para falar aqui. E eu quero aproveitar o tempo. Nós temos um tempo específico, já passou 20 minutos. Eu quero concluir dentro do prazo, como o pastor Gênesis faz. Eu gosto de fazer direitinho para ser um servo obediente. Vamos seguindo. Aí na sequência fala: alguns críticos tentam datar esse salmo no período após o exílio babilônico, até mesmo atribuindo a sua autoria a Zacarias. Mas é amplamente aceito de que foi Davi o autor desse Salmo 139. O próprio título do Salmo aponta para a autoria de Davi, mas a ocasião exata da sua vida em que ele foi escrito é desconhecido. Na primeira parte, o salmista fala sobre a onisciência de Deus, o texto que nós lemos anteriormente, do verso 1 ao verso 6. Nos 6 primeiros versículos, o salmista nos apresenta o Deus onisciente. Para quem, só um reforço, para quem precisa de entender, a onisciência é diferente da ciência. A ciência envolve o conhecimento de todas as coisas, mas cada uma no seu tempo específico. A onisciência, ela envolve o conhecimento de tudo ao mesmo tempo. O ser humano ele pode ter, muitas das vezes, uma ciência ampla. Pode conhecer bem sobre matemática, saber bem sobre física, abranger com uma habilidade boa parte do conhecimento da humanidade, mas ele não tem o conhecimento absoluto de tudo, que é o que a onisciência permite alcançar. E isso só Deus tem. Mas vamos seguir. É só para você entender a diferença da ciência para a onisciência. Tá bom? Nós temos, muitas das vezes, uma habilidade grande que envolve a ciência, mas a onisciência nós não alcançamos, porque esse é um atributo divino. Pai do Senhor, meu querido, está aí meu querido amigo, evangelista Júnior Domingo. Bem-vindo, meu querido, meu Bruna. Seja bem-vindo. Hoje, está vendo aqui, hoje não é o pastor Gênesis, é a miniatura. Ele tem mais amplo conhecimento nessas áreas, mas a gente está aqui para fazer o que pode. Amém, meu querido? Deus abençoe, seja bem-vindo, Deus abençoe. Fico feliz de tê-lo aí conosco hoje. Ele está lá na Bahia, você sabe, mas estamos juntos. Tá bom, meu queridão? Bem-vindo. Seguindo aqui.
Então, nos 6 primeiros versículos, o salmista nos apresenta o Deus onisciente. Ele começa a sua oração dizendo que o Senhor é aquele que o sonda e o conhece. Sondar, nesse texto, transmite a ideia de cavar, penetrar, alcançar o mais profundo. Nunca duvide disso. Você pode se conhecer, mas você nunca vai alcançar de você o conhecimento que Deus tem sobre você. É importante você saber disso. Amém? Deus nos conhece, cada um nos seus detalhes. Ao dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces, o salmista declara que Deus sabe mais sobre sua vida do que ele próprio. Ele reconhece que o conhecimento de Deus vai ao mais profundo do seu ser, onde nem mesmo ele é capaz de ir. Me permita um parêntese aqui. Lá vou eu interromper a aula de novo. Deixa eu ver só quem está chegando aqui. Eu tenho que acompanhar que eu enxergo um pouco aqui, mas a gente vai dando um jeito. Amém, meu pastor, irmão Júnior, Deus abençoe. Irmã Rosimeire, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Bem-vinda. Esse ponto em que ele fala que tu me sondas, e que é algo, como ele diz aqui, só quero pegar aqui, é penetrar no mais profundo do ser. Ele nos conhece. E diz o texto aqui do salmista que ele declara que a vida dele própria ele não conhece tanto quanto Deus. Eu não sei se você já teve essa sensação, eu já tive também, com certeza, de às vezes eu tomar uma atitude, depois eu paro, coloco a mão assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu não sei se você já teve essa sensação, mas isso é só para mostrar que às vezes a gente se choca com a gente mesmo, porque a gente não esperava, ou dá uma palavra precipitada. A precipitação ou a dificuldade de reações são momentos em que nós, não nos conhecendo, tomamos atitudes ou deixamos de tomá-las. Por quê? Porque nós não nos conhecemos como pensamos. Mas Deus não é surpreendido por nós. Ele já sabia exatamente o que o Wesley ia fazer. Você quer saber uma coisa? Ele já sabia que eu ia levantar a mão para fazer esse movimento. Eu acabei de fazê-lo de forma assim intuitiva, resolvi fazer. Eu quero que você perceba que nos detalhes da sua vida, Deus já sabia o que ia acontecer. Porque Ele conhece tudo antes, Ele conhece tudo durante e já conhece tudo depois. Tudo que você pensou em fazer depois dessa aula, Deus já sabe. Ou o que você vai fazer. Por quê? Porque Deus tem esse conhecimento. A nossa ciência faz com que você saiba o que você fez um pouco antes de iniciar a escola. E o que está fazendo nesse momento enquanto eu estou falando. Mas a ciência que Deus tem, o conhecimento, o poder que Deus tem, faz com que Ele já saiba o que você vai fazer depois de acabar a aula. Ele já sabe tudo o que está acontecendo no nosso dia. Esse é o Deus que nós servimos. Diante de um Deus desse, meu irmão, eu acho que a gente tem que andar com muito temor. Por quê? Porque Ele já sabe as reações que nós vamos ter, as interações. Mas vamos seguir, vamos seguir. A gente vai se empolgando, vai falando, eu não posso, eu tenho que me segurar. Porque a gente tem aquela facilidade de fazer conjecturas, de fazer comentários, aí lê uma frasezinha e começa a vir inspiração. Se deixar, a aula vai ficar na menos da metade aqui, eu não posso. Eu vou me ater ao conteúdo, eu prometo. Senão o pastor Gênesis vai me dar um puxão de orelha e falar, não vai mais me substituir não. Você fala muito e atrapalhou, eles não viram tudo. Mas vamos seguindo aqui. Então, ele reconhece que o conhecimento de Deus vai mais profundo do seu ser. Nem mesmo ele é capaz de ir. A partir do verso 2, o salmista fala sobre como Deus conhece cada momento do seu cotidiano. Mas o salmista vai ainda assim mais além. Ele declara que Deus percebe de longe os seus pensamentos. Na antiguidade, os povos tinham um entendimento territorial das suas divindades. Cada cidade possuía o seu Deus. Eles pensavam que dentro dos limites daquele território, tal divindade reinava, conhecia e protegia os seus fiéis. Entendemos, né? Que era mais ou menos assim mesmo. Não é muito diferente hoje. Tá? Cada país tem o seu segmento religioso. Alguns países até misturam entre umas e outras nações. Mas, em geral, cada país possui o seu. A África, a região lá daquele continente africano, e as cidades, os países, os locais, as regiões, têm normalmente os seus deuses lá que eles são devotos, e dentro daquela área ali, eles acham que é só ali que aquele Deus age. Mas, no Salmo 139, o salmista rompe e desconsidera esse conceito pobre e falido. Olha só que ousado, né?
Porque nessa colocação nós percebemos que o salmista ele vai além, não dando limites, não dando tempo e não deixando que fique dúvidas na mente do ser humano de quão grandioso é o Deus que nós servimos. Ele apresenta um Deus que não está preso a limites territoriais. Esse Deus não conhece apenas aquilo que está dentro de fronteiras de um determinado reino. O salmista fala de um Deus que de longe percebe cada pensamento do homem. Eu fico imaginando às vezes a ousadia de certas pessoas que querem demonstrar, sobretudo, que já tem todo o conhecimento referente a Deus. Cada vez que as coisas assim são direcionadas, que uma pessoa acha, Deus vai e mostra o quanto que ele é ilimitado. Nós não podemos querer, com a nossa mente limitada, alcançar tudo que Deus é. É complicado, às vezes, até a gente usar certas expressões quando se refere a Deus. Tudo que Deus é. A gente fica dentro de uma limitação, dentro de uma capacidade humana, e ela, às vezes, nos faz tentar ir além do que a gente conseguiria imaginar. Mas, mesmo assim, nós não somos capazes de mensurar Deus. Eu tenho aqui na minha mente a visualização acho que a maior grandiosidade que eu posso ter é o cosmos, é o universo em si, com todas as regiões espaciais, onde a ciência, né, com os seus cálculos, com a sua medida, tentando mapear todo o espaço sideral, todas as regiões que eu não sei nem dar o nome certo, mas eles falam que há o sistema solar e há outros sistemas, e que nisso tudo o homem não consegue chegar nem presencialmente, nem com a tecnologia para poder saber exatamente o tamanho disso. Mas eu vou dizer para você, sem medo de errar, agora eu vou falar, vou ser ousado, sem medo de errar, toda essa grandiosidade incalculável é só uma fagulha do que Deus é no seu conhecimento. Nós não conseguimos mensurar o espaço, e o homem não consegue nem perto de entender que esse espaço que o homem não imensura é, sobretudo, pequeno diante do Deus que nós servimos. Porque Deus criou, além desse espaço, criou aquilo que é incalculável, inimaginável. É por isso que eu e você devemos agradecer muito a Deus, que, sendo quem Ele é, como Ele é, ainda assim Ele se preocupa conosco nos detalhes da nossa existência. Isso não tem preço. Esse Deus não conhece apenas aquilo que está dentro das fronteiras de um determinado reino. O pai não conhece o pensamento do filho, e o filho não conhece o pensamento do pai. O marido não conhece o pensamento da esposa, e nem a esposa o pensamento do marido, por mais que se amem. Mas Deus conhece os nossos pensamentos no detalhe. Acabei de vir algo na minha mente, nesse momento, enquanto eu olhava para vocês se movimentando aqui. Ainda assim, Deus, Ele conhece, além desse pensamento, que vem a seguir. É para que nós possamos entender o Deus que nós servimos. Estou vendo os irmãos chegando, deixa eu ir cumprimentando aqui. Meu irmão Adriano Braga, Paz do Senhor, meu queridão, parabéns aí pelo serviço. O irmão estava mostrando lá umas referências, Deus abençoe, que essa porta seja um canal de bênção para a sua vitória dentro de tudo que Deus tem para realizar no seu ministério. Amém, meu querido? Deus abençoe sua vida sempre. Aqueles livros lá que a gente conversou naquele dia, eu tenho bastante livro aí sim. A minha esposa falou que a gente não se desfez, eu só tenho que separar direitinho lá em cima, depois a gente vai conversar sobre isso. Amém? Irmã Meire Borges, a paz do Senhor, Deus abençoe, satisfação, faz tempo, né? Deus abençoe sua vida sempre, minha querida, satisfação. Cada um de vocês que estão chegando aí, a minha irmã também está por aí, Márcia Cristina, está assistindo, que às vezes a pessoa não fala, que não sobe no chat. No chatzinho aqui da tela só aparece quando a pessoa fala, mesmo que seja uma paz do Senhor, aí falou, subiu aqui. Aí eu tenho que olhar aqui nesse programinha, que aí ele permite que a gente visualize quem está visualizando lá, só assistindo de longe. Por isso que eu tenho que tomar cuidado aqui, para ele não fazer a bagunça que ele gosta de fazer e atrapalhar aqui o meu acesso. Mas amém. Deus abençoe cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Amém. Opa, não se mexe não, fica quietinho aí. Ele já está querendo me atrapalhar para eu pular para o outro. Não vamos, não. Mas vamos seguir que o pastor Erle se empolga. Vamos seguir. Deus é bom em todo tempo. Acredita-se que cerca de 10.000 pensamentos são formulados diariamente em nossa mente. Isso aqui é uma estimativa, tá bom?
Não é que seja exatamente 10 mil, ou que os meus 10 mil pensamentos foi no dia. Não, calma aí, tá bom? Isso é só uma estimativa que a gente não tem nem como precisar, não posso dizer com certeza. Por quê? Porque pode ser mais ou pode ser menos, não importa. O que importa é que Deus sabe. Isso sim, você pode ter com certeza ciência. Muitos desses pensamentos ocorrem num grau que nem mesmo nós percebemos conscientemente. Isso significa que Deus conhece os pensamentos que nem nós mesmos conhecemos. Que forte isso. É muito bom. É muito bom. Isso faz com que a gente, pelo menos no meu coração, flui dessa forma. Isso faz com que a gente tenha paz. Fique em paz. Deus conhece, Deus sabe. Às vezes a gente usa isso muito em frases de efeito, mas não imensura o quanto isso é verdade. Deus sabe o que você está sentindo, Ele conhece o seu coração. É por isso que Ele deixou a palavra dele num padrão que a gente possa ler, absorver o que é necessário para ter paz. Não vamos deixar que nada venha gerar angústia, ansiedade, para que você possa ter paz. Tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflição. Ah, mas ele falou uma coisa que vai me deixar angustiado. Não, ele não disse isso para que você se angustiasse. É para que você se foque nele, se foque em Deus. Eu tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci. É na vitória dele que nós vencemos. Amém? Mas vamos seguindo. Por isso o salmista diz que Deus também conhece cada uma de nossas palavras, antes delas chegarem à nossa língua. O Salmo 139 é um dos salmos mais conhecidos por apresentar essa onisciência divina. Nesse salmo, o salmista Davi expressa a sua admiração por Deus, mostrando que ele conhece todas as coisas, incluindo os pensamentos e as intenções do coração humano. Esse coração que a Bíblia fala que é enganoso. Por que é enganoso? Porque às vezes nos surpreende. Andar baseado na nossa emoção é perigoso, porque você pode, sem querer, tomar uma atitude, como eu falei anteriormente, precipitada. Puxa, que essa frase eu soltei, não era para ter falado isso. Aí, mas já foi tarde, já soltou. Mas Deus, antes que essa frase saísse na sua boca, já sabia. É por isso que Ele manda você viver cheio dele. Hoje, na devocional da manhã, no clamor da primeira hora, nós citamos o texto de Lucas 4, né? Não sei se depois, posteriormente, vocês vão querer assistir, mas eu fiz uma palavra breve sobre Lucas 4, os 2 primeiros versos, que inicia falando que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado, induzido pelo Espírito para o deserto. Para quê? Mateus fala que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Mas aí a gente fica chocado. Como é que pode o Espírito Santo nos levar para a tentação? Na verdade, não. Na verdade, ele só estava mostrando uma referência para que você entenda que você, cheio do Espírito, você está sujeito do mesmo jeito a situações que podem te fazer cometer erros. Porém, se você estiver sendo controlado pelo Espírito, você vai se dominar, você vai vigiar, você vai ter prudência. Aqui, o salmista demonstra claramente que as nossas palavras Deus já conhece todas. Mas como fazer com que ela não saia de maneira errada? Torpe, errada, falhando, nos fazendo pecar, quando nós somos cheios do Espírito e deixamos o Espírito Santo nos guiar. É por isso que conhecer Deus é necessário, mas viver com Deus, obedecer a Deus, temer a Deus, praticar a palavra de Deus é o que nos complementa para que o conhecimento que você alcançou dele tenha realmente efeito. Do contrário, você pode conhecer, ler a Bíblia de capa a capa. Se você não se envolver com ela, não deixar ela fluir a partir de você e praticá-la, você vai falhar, você vai pecar. Então, é preciso que tudo que o salmista ensina com respeito ao conhecimento de Deus referente a nós, seja posto em prática através de uma submissão a esse Deus. Do contrário, não adianta eu saber que Ele pode todas as coisas. Não adianta eu saber que Ele venceu tudo. Eu vou me sentir angustiado, ansioso, depressivo e vou falhar. A menos que eu deixe esse Deus Todo-Poderoso me controlar. Davi começa o salmo falando sobre o fato de que Deus o conhece em todos os seus aspectos, desde o seu interior até o exterior. Não há nada no Wesley que Deus não saiba. Não há palavra que o Wesley profira que Deus já não tenha ciência. Não há ação que o Wesley pense ou vai lá na frente praticar que Deus hoje já não tenha conhecimento. Que nós possamos nos lembrar sempre disso
para saber a quem nós estamos servindo. Para que você não pense que é um boneco. Falamos antes que as nações têm seus deuses aí, há muito deus estranho aí. Mas há Deus também que não é estranho, são deuses apenas conhecidos. Mas a palavra estranha porque é Deus que Deus não conhece. Deus não conhece deuses que o homem cria e inventa. A expressão nós inventamos, mas Deus não reconhece dessa forma. São apenas imaginações que o homem inventa para poder ter com que os seus sentidos sejam satisfeitos. Por quê? Porque Deus não é visível com os olhos humanos, mas ele é perceptível com o coração que o teme. É verdade. Você com seus olhos não consegue enxergar Deus de fato, mas você com o seu coração consegue fazer com que o seu corpo sinta a presença dele. É por isso que se envolver com Deus exige fé. Porque você com fé, você vai se envolver e ele vai se deixar perceber. Então que você possa nesse dia, nesse domingo, começar a mudar a sua perspectiva com respeito a Deus. Não espere poder tocar, que você não vai conseguir. Não espere poder enxergar, que você não vai conseguir. Você vai precisar crer. E a partir do momento que você crê, a percepção de Deus vai começar a ser notória dentro de você. E isso vai refletir no seu corpo. E o salmista mostra isso. O salmista declara que Deus o conhece completamente, mostrando que o Senhor está sempre presente em sua vida, independente de onde esteja. Interessante, com respeito à onisciência, que está ligado com esse atributo só divino, faz com que você fique tranquilo, que aquilo que estão armando contra você, o que você acha que estão fazendo, Deus já sabe. Deus já sabe, já preparou tudo para que você saiba lidar com isso e tenha a vitória sobre isso. No decorrer do Salmo, Davi reconhece que Deus o acompanha em todos os momentos, tanto na escuridão quanto na luz. Ele reconhece a presença de Deus em sua vida e com isso o conforta. Por fim, o salmista finaliza esse cântico com uma oração, pedindo que Deus sondasse o seu coração e livrasse-o de todo o mal. Aliás, é importante destacar que este salmo define bem como se deve orar, com sinceridade, reconhecimento da grandeza de Deus e firme confiança nele. Olha, esses 3 pontos são importantes em uma oração. Primeiro, sincero. Fale o que deve ser falado. Não precisa... Primeiro que se você tentar esconder alguma coisa de Deus, vai ser algo frustrante. Porque até nas intenções que nós chamamos de... Eu quero pegar a palavra que me fugiu da mente. Dissimulado. As intenções dissimuladas só servem para o homem. Para Deus, não. Deus conhece o homem quando ele não está sendo sincero, não está sendo verdadeiro nas suas palavras. Então, não precisa nem tentar fingir para Deus algo, porque Deus já sabe se é verdade ou não. Sinceridade, reconhecimento da grandeza. Quando você for orar, lembre-se de que você está falando com o único verdadeiro Deus, que já tem todo o poder nas mãos, sempre teve, que não muda, nunca vai mudar, e que ele tem a condição de, ao te ouvir, trazer uma resposta. Se você entender assim, a sua oração sincera já vai estar com o segundo ponto satisfeito. Mas aí em seguida vem a firme confiança. Por quê? Não basta você ser sincero e saber que Deus pode. Você precisa acreditar nisso, descansando o coração, não deixando que o seu coração atrapalhe o agir de Deus, que ele vai acontecer. Creia, descanse, confie. Vamos seguir. Vamos fazer essa análise parte 1. Agora vamos lá. Ai, minha hora está indo embora. Analisamos então dentro desse salmo de forma mais profunda e nos deparamos com a importância de termos uma vida cristã que priorize essa intimidade com Deus. Quando reconhecemos que o Senhor conhece cada detalhe das nossas vidas, passamos a nos sentir amados e seguros. Olha que bênção! Diante da sua presença. Dessa forma, aprendemos que é essencial manter um diálogo constante com Deus, pedindo a sua orientação e entregando os nossos planos aos cuidados do Senhor. Como isso é importante! Você está sempre em contato com Deus. Pois é. Agora, como é que você faz isso? Ah, pastor, eu posso fazer isso? Não vamos tentar descobrir um jeito, é orando. A nossa forma de manter contato com Deus é na oração, certo?
Deus fala com a gente através do vento, através do sol, através de circunstâncias, através de movimento, através de pessoas, através da palavra, através de louvor. Agora, nós só falamos com Deus através da oração. Então não vamos tentar fantasiar aqui, amém? Para que você possa ganhar tempo. Minha irmã Neus, a paz do Senhor, minha querida, Deus abençoe. Tá vendo aqui? Hoje é o pastor Wes. Eu tô aqui aproveitando essa brecha que o pastor Gênesis me deu, falou, você vai dar aula lá. Então tá bom, vamos seguir. Deus abençoe. Meu pastor José Martins, satisfação, que honra, meu queridão. Bem-vindo. Deus abençoe sua vida, meu queridão. Eu que agradeço aí pela sua presença aí, tamo juntos. Amém? Mas vamos seguir que meu tempo tá indo embora. Tô vendo aqui, eu tô ali pro relógio ali, fiquei preocupado. Mas vamos lá. Então é importante mantermos sempre contato com Deus, e é através da oração. Uma vez eu ouvi um pastor falar, o crente não gosta de orar. Pode até ser uma afirmação verdadeira, mas você não deve se conformar com isso. Se você não gostava de orar, passe a ter prazer com isso. Porque se nós sabemos que é através da oração que mantemos contato com o Pai, então vamos continuar orando e cada vez mais, como Paulo fala lá em Romanos 12, perseverar na oração, orar, para que Deus possa te ouvir sempre, porque Ele não para de falar conosco. Então, é dessa forma que aprendemos, sempre buscando nele orientação, buscando nele os cuidados. E podemos ter certeza que, assim como Davi, também nós seremos atendidos, porque Deus está conosco. O Salmo 139 é uma oração de louvor e ação de graças, que humildemente dá sentido ao conhecimento que Deus tem de nós. Ele nos ajuda a compreender mais claramente quão íntima é a presença de nosso Deus. O salmista proclama que Deus o criou com infinito cuidado e o formou em divina semelhança. Oh, glória! Isso aqui eu pararia por aqui só para falar sobre esse tema, mas não vou fazer isso não. Eu não vou fazer isso não por causa do tempo. Mas eu vou falar. A próxima frase diz assim, que a onisciência, a onipresença e a onipotência são atributos incomunicáveis. Isso significa que só Deus os possui. Só Deus é onisciente, onipotente e onipresente. O homem, como eu disse anteriormente, pode ter ciência. Ele pode ter a sua presença nos ambientes. E ele pode ter até alguma força, alguma potência. Mas tudo dentro do limite da sua pequenez, comparado com a grandiosidade divina. Só Deus tem todo o poder, todo o conhecimento. E está em todos os lugares. Agora, a santidade é um atributo comunicável. Aqui é só uma comparação de explicar o que é um atributo incomunicável e o comunicável. O incomunicável só Deus tem. O comunicável, ele tem, mas ele consegue transmitir para que o homem possua também. Deus compartilha da santidade conosco. Por isso, ele exige que sejamos santos. Tá? Vamos seguir aqui. Eu quero dar uma acelerada aqui por causa do tempo. O Salmo 139 traz uma mensagem aterrorizante para o pecador ao revelar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, ele também traz uma mensagem extremamente confortante ao revelar que o Deus soberano governa todas as coisas de acordo com a sua infinita sabedoria, santidade e justiça. Como eu disse, você saber dos atributos de Deus deve te trazer paz. Pai do Senhor, meu querido pastor Maurício, Natanael, saudade de ti, meu querido. Quanto tempo? A gente tem se visto pouco, temos falado pouco. Amém? A gente no clamor do pastor Elci se via mais vezes, né? Mas, amém. Estou feliz em te ver. Deus abençoe sua vida, meu querido. Manda paz para toda a família. Saudade de vocês. Deus abençoe. Então, você saber do atributo de Deus tem que te trazer paz. Amém? Segunda parte dessa análise do Salmo. Ao mesmo tempo que em Salmo 139 fala de um Deus soberano e transcendente, que é aquele que transcende toda a natureza física das coisas, metafísica, lembra? Que eu falei? A grandiosidade incalculável do universo e toda a sua plenitude que o ser humano ainda não consegue nem mapear, Deus já conhece. Deus conhece porque foi Ele que criou. E é pequeno diante do conhecimento de Deus. E isso é para mostrar o quanto transcendente é o nosso Deus. Mas seguindo, ele também fala de um Deus intimamente pessoal e imanente. Essa expressão diz que ele faz parte de uma inseparável da essência de um ser inerente, de longa duração e que permanece sempre o mesmo. Deus não muda, Deus não vai ser alterado. O mundo está se atualizando, o mundo está se transformando, mas Deus é o mesmo. E ele vai continuar sendo o mesmo.
Por isso que a palavra de Deus não pode ser atualizada, como alguns que estão aí com a mente meio vazia estão querendo fazer. Atualizar, porque a Bíblia está ficando velha. A Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. Pai do Senhor Jesus, minha querida irmã Noemi Cortez, manda abraço pro meu querido pastor aí, Cupertino, saudade de vocês, Deus abençoe a vida de vocês. Amém? É sempre bom ter pessoa querida por perto. Hoje o pastor Gênesis não está aqui dando a aula, mas ele está aí ou assistindo, mas depois ele vai assistir. Está conosco aí, está lá na Bahia, mas está ativo. A primeira reação do pecador diante da grandeza da santidade de Deus, onisciente, é tentar escapar. Esse sentimento de fuga pode ser percebido desde a queda do homem, quando o homem se escondeu. Um ponto aqui rapidinho, eu preciso de me acelerar. Eu vou acelerar, calma que eu vou acelerar, não se assusta não. Não precisa fugir não, que eu vou fugir daqui. Já já eu vou parar aqui. Mas eu só quero chamar a atenção para esse detalhe, quando fala dessa forma, que a primeira reação do pecador é tentar escapar. O ser humano vai sempre tentar dar uma justificativa, vai tentar dar uma explicação para os seus erros, ou vai tentar se esconder para não ser visto, mas não adianta. Dentro do atributo de Deus, porque as pessoas às vezes falam que onde Deus não está? Ah, Deus não está com o pecador, porque o pecador, a Bíblia fala que o pecado separa o homem de Deus. Calma aí. Separa o homem da graça, separa o homem da misericórdia, separa o homem do perdão, separa o homem do amor, mas nunca dos olhos de Deus. Deus está em todo lugar. Uma vez eu fiz uma afirmação que a pessoa ficou meio que preocupada, porque ele falou, Deus não está lá onde tem aquelas seitas que praticam coisas terríveis, onde está o pecador terrível, Deus não está. Eu falei, tá sim, Deus está até no inferno. Não há lugar criado, imaginado que Deus não possa estar. Por isso que ele é onipresente. Agora, a influência de Deus sim que não está nesses ambientes. Por que não? Porque Deus não está agindo nesses ambientes. Ali a maldade que está imperando, Deus não está fazendo esse mal ali. Mas a vontade, o impulso do homem, do pecado está acontecendo. Mas Deus está olhando. É importante nós sabermos disso. O nosso Deus, ele não comunga com o pecado, mas ele está em todo o local, mesmo que o ambiente seja só envolvido pelos pecadores. Amém? Só uma brecha que eu vou abrir aqui para poder ter esse conhecimento que o homem tenta se esconder de Deus, mas não tem como. No Salmo 139, o escritor entende o quanto isso é inútil, se esconder. Jamais poderemos fugir de um Deus que é onipresente. E olha que isso é fato. O salmista diz que os olhos de Deus o encontram onde quer que ele vá, seja no mais alto céu ou no mais profundo abismo. Nem mesmo a morte pode esconder o homem dos olhos de Deus. Este salmo é uma oração profundamente pessoal e íntima do salmista, expressando admiração. Sim, admiração pelo infinito conhecimento e presença de um Deus em todos os seus aspectos. O salmista reconhece o conhecimento íntimo de Deus sobre ele, e desde seus pensamentos e ações até o seu físico, e expressa um desejo pela orientação e proteção contínuas de Deus. Neste salmo, começa o salmista se declarando que Deus o sondou e o conheceu, e que não há nenhum outro aspecto da vida que esteja escondido desse Deus. O salmista expressa admiração por esse conhecimento íntimo sobre ele e reconhece que mesmo antes dele nascer, Deus já o conhecia intimamente. Nunca, irmãos, nunca duvidem disso, tá bom? Deus já te conhecia sim. Antes de você nascer, Deus já sabia. E já tinha, eu vou dizer, um plano traçado, né? Mas eu quero que você entenda que o plano traçado de Deus nem sempre é o que nós vamos seguir. Só para que você entenda. Deus, ele sabe até se nós vamos realmente seguir a orientação dele. Porque ele permite que o homem faça suas escolhas. É lógico que ele já fez um plano de vitória para você e para mim. Se você fazer o que o Espírito Santo está te inspirando, você vai seguir o plano de vitória do céu. E vai ser uma pessoa muito abençoada na terra. Mas se não, você chega no céu? Até chega, mas dependendo dos teus caminhos, você vai suar bastante, sofrer bastante. O que não era a vontade de Deus para o homem. Vamos ver aqui, se eu dou uma acelerada aqui. O salmista espera admiração. A declaração do salmista sobre o conhecimento de Deus e sobre ele serve como um lembrete de que Deus está intimamente envolvido nas nossas vidas e que nada está oculto à sua vista. O salmista então expressa o desejo de orientação e proteção contínuas de Deus. E ele reconhece as suas próprias inadequações e fraquezas e ora para que Deus o guie no caminho certo. Olha, irmãos, o guiar de Deus vai depender do ouvir do homem, tá bom? Entenda isso.
Deus, ele está sempre nos mostrando por onde, como e quando. O que acontece é que às vezes a gente até sabe por onde, até sabe como, mas o problema é que a gente nem sempre quer ir no padrão de Deus. E não adianta. Quando a Bíblia fala que a palavra do Senhor é lâmpada para os pés e luz para o caminho, não é uma redundância de frase. É lâmpada para o caminho, lâmpada para o pé, para que você saiba como andar, e luz para o caminho, para que você saiba por onde andar. Mas você precisa estar na palavra. Amém? É preciso fazermos dessa forma. O salmista também expressa o desejo da proteção de Deus contra os seus inimigos e reconhece que a presença de Deus com ele lhe dará força e conforto. Glória a Deus. Enfim, o Salmo 139 conclui com o salmista reafirmando o seu compromisso com Deus e expressando o desejo de que Deus sonde seu coração e o guie no caminho certo. A oração do salmista serve como um poderoso lembrete da importância de se cultivar um relacionamento íntimo com Deus e do poder da presença de Deus em nossas vidas, para nos guiar, proteger e confortar. Esse sempre foi o plano de Deus para o homem. Deus sempre quis o homem protegido por ele. Ontem eu conversava com os jovens sobre isso. Nós comentávamos sobre o trabalho, sobre o homem viver. Aí o jovem falava sobre o homem trabalha, Deus criou o homem para trabalhar. Pois é, mas nunca para depender do trabalho. O homem sempre foi criado para depender de Deus. A dependência do trabalho veio por causa do pecado. Do suor do seu rosto você vai comer. Mas não era para ser assim. Vamos ficar ocupados? Claro que sim. Deus não criou o homem para ociosidade. Mas a dependência da vida do homem no trabalho só veio por causa da presença do pecado. Se não fosse assim, nós teríamos as nossas ocupações sim, mas nunca para sobreviver para isso. Não, a nossa dependência seria só de Deus. Encontrar-se com o Senhor Jesus, aceitá-lo, é voltar para o padrão de Deus. Por isso que a Bíblia fala, busca primeiro o reino e a justiça, e tudo mais o Senhor acrescenta. Ou seja, volte a depender só de Deus, e você vai aprender a viver na sua vida sem o sofrimento de que ou eu trabalho ou eu não tenho como viver. Não, Deus quer cuidar novamente de você nos detalhes. O que você vai ter que aprender é a se libertar da dependência desse mundo. Estou vendo mais gente chegando aqui. Anderson Duarte, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, meu querido. Bem-vindo. Amém. Vamos estar orando sim pela esposa Ruth. Vamos estar orando sim, meu querido. Já a gente faz essa oração. Meu querido pastor José Pelimatese, a paz do Senhor, meu queridão. Irmã Laelma, Deus abençoe vocês. Amo vocês, você sabe, né, meu querido? Deus abençoe. Satisfação tê-lo comigo aqui. Diácono Dilson Fernandes também, a paz do Senhor. Bem-vindos. Todos vocês. Amém? Deus é bom em todo tempo e fico alegre de ter vocês aí comigo hoje. Vamos lá. Estamos encerrando já. Então a oração do salmista é isso. É um lembrete para que nós cultivemos um relacionamento íntimo com Deus e que essa presença vai nos guiar e nos proteger sempre. No geral, esse salmo é uma oração profundamente pessoal e íntima. Por isso que quando você lê certos textos bíblicos, se envolva no texto, para que você, como salmista ou como o escritor estava inspirado por Deus, ela surta a mesma influência na sua vida. Nunca leia a Bíblia por ler. Nunca leia a Bíblia só como um texto escrito. Leia ela como algo que vai fazer parte de você. Você vai poder experimentar além de palavras. A oração do salmista também nos lembra da importância de se reconhecer nossas próprias inadequações e fraquezas e a confiar na força e orientação de Deus, que quer nos guiar pelo caminho certo. Sua consciência funciona como uma espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma. Olha que forte. Está lá em Hebreus 4:12. É capaz de nos julgar. Aquilo que você às vezes se surpreende, Deus não tem surpresa nenhuma. Ele já sabia que o Wesley ia fazer assim, ia agir assim, ia falar assim. Mas você precisa de saber disso. O crente se vê nela como se vê num espelho. Ele passa a se conhecer por meio da palavra. O Senhor quer purificar a videira pela sua presença, para que dê mais fruto. Está lá em João 15, de 1 a 5. O que significa que o crente vive mais para a sua honra e glorificação. Deus sabe e vê tudo. Não há nada que escape aos seus olhos. Vai ainda mais longe, pois ele também sonda tudo, inclusive o homem em todo o seu ser. Amém? Há uma estimativa de que as Nações Unidas
registraram 7,7 bilhões de pessoas vivendo na Terra em 2019. E estima-se que mais de 200 mil pessoas foram adicionadas todos os dias até agora. Isso é uma estimativa. E isso é um instantâneo. Esses números já são muito além. Já estamos em 2024. Mas ainda assim, Deus nos conhece nos detalhes e conhece o nome de cada um, sabe da vida de todos. Para Deus, isso não é uma estatística. Ele sonda e conhece cada ser humano que está vivendo nesse momento. Conclusão. O resultado desse exame preciso é um conhecimento perfeito do homem. Claro, para Deus, esse exame minucioso não é necessário. Deus não precisa de uma estimativa para saber quantas pessoas tem na Terra. Ele não precisa de pegar um jornal e ler para ter conhecimento das notícias. Ele já sabe tudo. Ele conhece o Wesley, conhece os detalhes do Wesley e conhece os detalhes de cada um de vocês. O que importa aqui é que a profunda impressão que Davi tem de Deus por meio das suas relações com ele. Ele elabora isso e aplica no que diz mais adiante nesse salmo. É o que nós vamos falar no próximo domingo. Amém? Essa confissão não é feita por medo ou por compulsão, mas é feita a partir de um relacionamento vivo e íntimo, máxima confiança em Deus. Enfim, é uma questão de você com Deus, o conhecimento e a ciência de quem Deus é. Que você possa entender assim e permitir que Deus seja Deus na sua vida, demonstrando sobretudo que você sabe que é independente do que você libera dentro da sua mente para que Deus conheça, ele já sabia, antes de você produzir. E nisso deve nos fazer ter conforto. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, irmã Gil Santos. A pede oração pela vida e pela família. Vamos estar orando sim. Glória a Deus. Eita, pulou aqui. Agora pulou tudo. Esse Facebook, depois que eles mudaram, ficou uma bagunça, mas tudo bem. Vamos que vamos. Bom, irmãos, vamos ouvir o segundo hino, o hino 137. Depois a gente vai estar orando pelos aniversariantes, tá bom? Já, já. Vamos fazer agora esse momento, ouvir esse louvor 137. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, glória a Deus, graças a Deus, estamos de volta já. Deixa eu só ativar aqui, glória a Deus, a gente está aí, estamos aí.
Vamos conhecer o nosso aniversariante de hoje, né? Hoje, se não me engano, o pastor Afonso Marques está fazendo aniversário hoje. Olha só, participou do meu clamor, não falou nada de manhã cedinho, mas tudo bem, tá perdoado. Só quero o meu presente, tá bom? Não esquece de me dar o teu presente. Não sei mais quem está fazendo aniversário hoje, mas Deus abençoe, que Deus dê muita graça, muita saúde, muita paz. Amém? Vamos citar o Salmo do aniversariante, Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Glória a Deus. E é Deus que nos dá essa condição. Amém? Que Deus possa dar muita saúde, muita paz, muita alegria. Seguimos, hoje tem a escola bíblica ainda lá em São Miguel, né, a partir das 16 horas. Está acontecendo o evento, nesse momento, se não me engano, está tendo uma passeata, né, lá na Bahia. Não acabou o evento, ainda está acontecendo, é bênção. Quem estava participando do culto, a transmissão de ontem, a transmissão de sexta, perceberam como que Deus está movendo ali aquela reunião ali, que foi uma bênção, está sendo uma bênção, e é assim mesmo, daí para mais. A gente quer mais momentos assim com Deus, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, sou grato a Deus pelas suas vidas, vamos estar orando nesse momento. Os pedidos que foram feitos aqui, o irmão fez um pedido, eu só queria localizar o pedido aqui, um minutinho. É por aqui que eu vou achar, porque o outro lá já fez uma bagunça, eu não consigo achar mais nada lá naquele outro. Mas aqui eu encontro. O irmão fez uma oração pedindo oração pela família, não é isso? Ele pediu pela família. Eu só tenho que ver se eu encontro aqui. Agora o menino, rapaz, bagunçou todo aqui o meu chat. Aqui, acho que agora foi. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Foi o irmão Gil. Não foi o irmão Gil, não. Foi o irmão Anderson Duarte. Ele pediu oração pelo casamento dele, pela esposa Ruth Luísa, mas teve um segundo pedido aqui também. Só queria ver se eu achava aqui o nome do irmão. Eu vou orar pelo irmão e por vocês também. Amém? Vamos estar orando nesse momento, sabendo que mais tarde também tem os cultos online, presenciais, que Deus abençoe, que tudo corra bem. Amém? Vamos fazer essa oração. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Te agradecemos por tudo que aconteceu aqui nesse dia. Obrigado pela lição, que possamos sempre aproveitando, ó Pai, o conteúdo que Tu nos dá da Tua palavra, o conhecimento que Tu nos ensina com respeito a Ti, Senhor, deve fazer com que haja em nosso coração paz, firmeza, mais desejo de devoção, mais desejo de sermos sinceros, fiéis a Ti, porque, ó Senhor, o homem precisa de Ti. Que essa seja a nossa máxima para cada dia. E no conhecimento dos seus atributos específicos, que nós possamos nos dedicar para que possamos, crendo e confiando, descansar o nosso coração. Te louvo pelos teus servos que completaram mais um ano de vida, teu servo pastor Afonso Marques e tantos outros que fizeram aniversário nesse dia. Eu te agradeço. Continua abençoando também e que sempre no nosso coração haja espaço para o serviço a Ti. Pai, os teus servos que estão comigo, eu te agradeço, abençoa-nos, dá-nos um domingo ainda produtivo em tudo que for acontecer. Livra-nos do mal e nos dê da Tua paz. Fica conosco, Senhor, é o que eu te peço. E crendo que Tu nos ouves, eu já te agradeço. Obrigado, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra. E quem crer, diga amém.